Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. E eles deixaram a multidão, levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma tormenta, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à polpa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que perecemos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te, está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Perdoai-nos, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Acabamos de escutar esta palavra de Deus e eu acho que nunca como hoje a palavra de Deus nos fala da nossa vida e da nossa vida concreta. Não vamos lá para as estrelas, mas vamos tentar colocar esta palavra de Deus onde ela se quer colocar. Na nossa vida de todos os dias. Na nossa experiência cotidiana, da experiência que nós fazemos do nosso dia-a-dia. Este é o desafio que o Senhor nos faz. Uma vida que procura o bem, a felicidade. Estou a dizer bem? Algum de vós não procura o bem, não procura a felicidade? Todos nós procuramos isso. Podemos às vezes procurar no lugar errado, mas todos nós procuramos disso. E tantas vezes, vá-se lá saber porquê, fazemos experiência da dor, do sofrimento, da doença, das tempestades, das traições, tantas e tantas experiências. Esta é a nossa vida. E a palavra de Deus quer nos falar disso. Na primeira leitura escutamos uma passagem do livro de Job. Eu não sei se já tiveram a possibilidade de ler o livro de Job. Não o posso sintetizar aqui. Mas numa síntese assim muito grande, que às vezes não diz tudo, Job era uma pessoa que vivia uma vida feliz. Muitos filhos, muitos bens, muita saúde, muitas coisas. E de repente, de um dia para o outro, vai tudo. Perde a família, perde os bens, perde a saúde, fica com lepra. E, no meio daquilo, diz: saí nu do ventre de minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Seja louvado o nome do Senhor. Mas o interessante é que Job, na maior solidão, no maior sofrimento,
Na tempestade, dizia a primeira leitura, o Senhor falou-lhe no meio da tempestade. Na dor, no sofrimento, na tempestade da sua vida, na experiência da fragilidade, ele encontra Deus. Ele encontra Deus. Às vezes nós pensamos que tem que estar tudo bem para encontrarmos Deus. Às vezes pensamos que Deus está conosco quando tudo está bem. Se as coisas correm mal, dizemos, Deus abandonou-me. Às vezes nós pensamos que temos fé para que tudo nos corra bem. E afinal, com fé ou sem fé, com oração ou sem oração, com experiência de Deus ou sem experiência de Deus, todos fazemos a experiência do sofrimento, do mal, das tempestades. Todos. Mas no meio destas tempestades, podemos encontrar o Senhor. Job, num certo momento, queriam acusá-lo. Disse, se estás a sofrer tanto, foi porque fizeste algo mal. É castigo. Esta teologia maldita que às vezes ainda corre. Que mal fiz eu? Não! Lembremos Jesus, que mal fez ele? A vítima inocente, não sofreu? Sofreu. Por isso não vamos por aí. Não. Mas Deus desafia-nos a ter esta esperança. A ter esta esperança que este Deus não nos abandona. Não nos abandona no meio do sofrimento, não nos abandona no meio dos problemas. Por isso há aquela frase feita, que pode ser uma frase feita, que não diz nada, mas se pensarmos bem, diz muito. Aquela frase que costumamos ler e costuma aparecer por aí. Não digas a Deus, tenho um grande problema. Diz aos teus problemas, tenho um grande Deus. Não digas a Deus, tenho um grande problema. Deus conhece-te, Deus está contigo no meio da tempestade. Mas diz aos teus problemas, coragem, tenho um grande Deus que está comigo no meio da tempestade. Esta é a experiência dos discípulos. Enquanto estavam no mar, e o mar é sinal do mal, o mar e a barca da nossa vida, e quando estavam lá no meio do mar, no meio da noite, da escuridão, nós já não sabemos o que é a noite. Há luzes em todo o lado. Mas imaginemos o que era a noite naquele tempo. A escuridão da noite. E no meio da escuridão, no meio da noite, uma tempestade. Não se vê nada. Não se vê o porto. Ao sabor das ondas. E ali, no meio da tempestade, ó Jesus. Disse São Marcos, estava a dormir, até tinha uma almofada e tudo. São Marcos até disse que tinha uma almofada. Ó Jesus, então, com esta tempestade, e tu estás a dormir? Quantas vezes nós dizemos, onde é que está Deus? Ó Senhor, estás a dormir? Não vês o mal. Senhor, não te importas que vamos morrer todos? Senhor, não te importas da minha experiência? Não te importas do meu sofrimento? Quantas vezes as nossas orações são assim? Onde está, Senhor? Olha para a minha vida. Quantas vezes? E o que é que o Senhor responde? Ter fé. Ele não é o Deus que faz da nossa vida um mar de rosas, mas nos sofrimentos, nas dores. E Ele está lá. E Ele está lá. Ele não dorme. Ele não dorme. Por isso, os discípulos fizeram esta experiência de sair do porto e ir para o alto mar. E lá apanham a tempestade. Também nós somos barcos e não fomos feitos para estar no porto. Às vezes acomodamos-nos no porto onde é seguro. Somente para vocês jovens, o Papa diz, cuidado jovens, não sejais jovens do sofá. Às vezes acomodamos-nos no sofá que é mais seguro e não vamos para a vida. Às vezes ficamos no nosso terreno de conforto. Temos medo de ir para o alto mar. No alto mar há tempestades? Há dificuldades? Mas Ele está conosco e não dorme. Dormiu o sono da morte, mas ressuscitou. Venceu. Então somos chamados
a ter esta confiança. Ter esta confiança. A não ter medo de desejar o bem. A não ter medo de desejar a felicidade. Por que é que nós desejamos a felicidade? Porque temos saudades daquilo para que Deus nos criou. Deus criou-nos no princípio, criou-nos e sonhou-nos para o paraíso, para o bem. Fomos nós, foi o mal, foi o demónio que estragou tudo. Mas no meio das tempestades que nós construímos, Ele vem. Por isso, o desejo de bem, o desejo de felicidade, não é uma ilusão, é uma saudade daquilo que vamos viver. E por isso, não nos podemos acomodar. Temos de ter a coragem de nos deixarmos abraçar, de nos deixarmos salvar. Houve uma frase que me marcou muito numa das tempestades da minha vida, já há uns anos. E que aquela frase marcou-me muito e hoje partilho convosco. Que é muito simples. Confia em Deus com toda a segurança, porque Ele nunca falta a quem se abandona nele. Ele nunca falta a quem se abandona nele. Ele nunca falta a quem se abandona a Ele. Esta é a experiência da nossa vida. Falta a história, está na hora. Havia um dia uma senhora que foi à fonte e enquanto fazia o caminho de ir à fonte buscar a água, levava o coração cheio de dor, cheio de sofrimento e sobretudo também cheio de fome. Desejava alguma coisa que lhe ajudasse a passar aquela fome, aquela secura. Então, quando chegou à fonte, viu uma coisa belíssima. Um fruto muito belo, madurinho. E ela disse, Deus pensou em mim. Isto vai ajudar, vai me reconfortar. Então a senhora lá na fonte, ao ver este fruto tão belo, foi a correr para o apanhar. Mas quando foi agarrá-lo, ele desapareceu. Ai, Jesus! Desapareceu. Então ela, com jeitinho, tentou uma segunda vez. E quando foi agarrá-lo, desapareceu. E tentou uma segunda vez. E sempre que eu tocava, ele desaparecia. Até que alguém chegou, viu a cena e disse-lhe, senhora, aquilo que a senhora está a tentar agarrar é o fruto que está a espelhar na água. Por isso não o agarra. É apenas o fruto que está a espelhar na água. Levante os olhos. Olha o fruto mesmo aí, em cima, pertinho de si. E ela levantou os olhos, colheu o fruto e comeu. Quem é que não procura a felicidade? Quem é que não procura o bem? Mas tantas vezes nós andamos a olhar para baixo e tentamos agarrá-lo. Mas aquilo que nós vemos é apenas uma imagem. Diz-nos São Paulo, na segunda leitura, que tudo foi renovado em Cristo. Por isso, se levantarmos os olhos para Cristo, se levantarmos os olhos para o alto, vamos descobrir o verdadeiro bem, a verdadeira felicidade, aquilo que nada nem ninguém nos pode tirar. Então, fiquemos com esta conclusão. Tempestades bem, vieram os discípulos. Jesus, no Sermão da Montanha, diz, aquele que construiu a casa, um sobre a rocha, outro sobre a areia. A tempestade veio sempre. As dificuldades vieram sempre. Os ventos vieram sempre. As torrentes vieram sempre.
tempestades vêm. Não tenhamos ilusões. Não pensem que por virem à missa, agora o dia vai ser às 1000 maravilhas. Deus vai vos varrer. Não. Mas deixai que a esperança de Deus esteja nos vossos corações. Queria concluir. Estamos-nos a preparar para o jubileu, para o ano, principalmente com os jovens. Vamos nos preparar para ir ao jubileu. O Papa escreveu esta bula, é muito pequenina, e logo ao início diz o seguinte. Ele fala da esperança que não engana. E diz: todos esperam. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como um desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Nós não sabemos o que traz consigo o amanhã. Vemos o mundo e vemos quantas tempestades, quantas ameaças, quantos problemas, não sabemos. Mas temos uma esperança que não engana, porque a nossa esperança não está em baixo, está no alto, em Jesus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.